alegria estar na sua casa, entrando neste momento, para nós estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Este trimestre, nosso tema será sobre esperança. Nós vamos estar falando sobre esperança em tempo de quarentena. O que Deus pode fazer e o que Ele está fazendo neste tempo e como Ele pode estar nos abençoando. Mas antes eu gostaria de estar orando com você, pedindo a direção de Deus neste momento. Pai querido, Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, porque é um privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de sermos usados por Ti, para estarmos levando a Tua palavra, para estarmos levando o Teu ensino neste momento. E é um tempo difícil, é um tempo de dor, de lamento, é um tempo de esperança que para muitos está perdida, mas nós cremos que vamos estar juntos trabalhando nesse trimestre, ó Deus, para que vidas possam ser tocadas, para que possamos, ó Deus, seguir em frente, colocando o Senhor como nosso Deus, o nosso mestre, aquele que vai estar sempre nos estendendo a mão para não caminharmos sozinhos neste momento, ó Pai. Fica conosco, dá-nos a Tua direção. Santo Espírito, Senhor, coloque as Tuas palavras na minha boca. Coloque entendimento, Senhor, no coração de cada um que vai ouvir este estudo, ó Deus, e que possamos sair mais fortalecidos. É isso que eu te peço e agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A lição de hoje, ela fala sobre a igreja. Nós não vamos estar entrando no estudo, detalhado sobre eclesiologia, mas o tema fala sobre isso, que a igreja nunca fecha. Quem é essa igreja? E ela foi escrita pelo pastor Eliudes Júnior Macharete, lá da igreja de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. São lições maravilhosas que vão estar abençoando muito a minha vida e a sua vida. Estamos vivendo um tempo desafiador. Crise econômica, social, cultural, familiar. Parece-me que tudo veio de uma vez só. Crise na política, muito partidarismo de lá e de cá, e nós estamos no meio de tudo isso. É um tempo muito difícil. E trazendo para nós, para nossa realidade, como cristãos, a igreja fechou. O templo fechou. Os pastores estão tendo que reinventar. A agenda nossa teve que ser refeita. Nós estamos em pandemia desde o mês de março do ano passado, aqui no Brasil. Então faz um ano que começou a acontecer isso. Então, o que eu faço? Como eu estou sobrevivendo até agora e o que eu vou fazer? É algo muito desafiador. E nós vamos estar estudando exatamente sobre isso. O que fazer? Quando eu quero ir na igreja, eu quero estar com os meus amigos, eu quero estar com o meu grupo da terceira idade e eu não posso. Eu, como jovem, quero estar com a turma lá, adorando a Deus, louvando, depois comendo uma pizza e não posso. Meu Deus, o que eu faço? Mas o Senhor deixa muito claro na sua palavra que a igreja não é um templo. O templo é bonito, o lugar onde nós nos reunimos. Realmente, alguns são suntuosos e são
realmente bonitos, né? Uma qualidade de som, uma qualidade de acústica muito boa, o aconchego dos seus lugares onde nós nos sentamos, mas o templo fechou. A igreja, para alguns, fechou. Inclusive o pastor que escreveu essa revista, ele coloca que o avô dele, o seu Leôncio, né? Ele tem 97 anos e ele tem 80 anos de conversão e ele nunca viu a igreja fechada, a porta da igreja fechada, a igreja tendo que fechar aqui no Brasil, né? Então, realmente nós estamos num tempo em que coisas inéditas estão acontecendo. Eu até achei que essa lição eu já daria lá no salão da igreja, com todos os irmãos e não olhando para a tela. Mas, infelizmente, Deus sabe todas as coisas. Quando eu comecei a preparar a lição, eu até fiquei assim, puxa vida, vou dar a primeira lição que fala sobre que a igreja nunca fecha. Mas o templo já abriu, nós já voltamos às atividades, já estamos tendo culto, né? Presencial, de manhã e à noite, as células estão voltando, nós estamos tendo reunião de jovens e adolescentes, e de repente, como o Senhor é que sabe todas as coisas, tudo fechou de novo, pelo menos na nossa região, aqui em Curitiba, na cidade onde nós estamos. Mas e daí? Como nós devemos agir neste momento? A igreja continua funcionando, né? A igreja está... Hoje nós estamos trabalhando online, como eu estou agora com vocês, né? Por quê? Porque a igreja não para. A igreja, ela se reinventa. Talvez nós tivemos uma lição neste tempo. Nós nos acomodamos aos cultos presenciais, um lugar que eu chego e sento e cultuo, adoro a Deus, e de repente nós tivemos que... Acorda, meu povo. Eu quero você para fora. Eu quero para você lá, falando de Jesus. Mas como falar de Jesus? Use o que o mundo tem usado. Use a tecnologia, use as redes sociais. E a gente viu um movimento na maioria das igrejas, inclusive na nossa, um movimento de mensagens pelo WhatsApp, recados, vídeos sendo gravados, cultos sendo gravados. Nós tivemos que aprender. E isso foi e está sendo um tempo muito bom, porque nós podemos ver que a igreja do Senhor, ela é viva, porque ela é eu, é você, são pessoas. A igreja não é um templo, a igreja não é uma instituição. Olha lá Jerusalém, o que aconteceu com o templo de Jerusalém, que era idolatrado pelo judeu? Foi destruído. Hoje resta o quê? O Muro das Lamentações. Olha que dificuldade, né? A igreja do Senhor também não é uma denominação. A do outro irmão, do outro, não é melhor, não é a igreja do Senhor, todos nós somos. Ela não é uma instituição, ela não é um estatuto, mas ela é pessoas, ela é formada de pessoas. E graças a Deus por isso. Infelizmente, o povo de Deus... Paulo, se você ler lá se eu não me engano, em Atos 18, fala de Paulo, quando esteve naquela cidade, esteve na casa de Áquila e Priscila, ele começou o trabalho lá na cidade de Corinto. Depois ele foi embora e quem continuou foi Apolo. Então, e ele começou a escutar notícias, histórias muito estranhas daquele povo. A igreja do Senhor estava se corrompendo, estava fazendo aquilo que não agradava a Deus, estava seguindo a onda. Porque pode, é a mesma coisa hoje. Mas pode dançar, eu posso usar tal tipo de roupa, eu posso falar o que me vier na cabeça, ter atitudes, porque todo mundo faz, né?
Então era mais ou menos isso que estava acontecendo. E se você abrir a sua Bíblia lá no versículo 16 de 1 Coríntios 3, você vai ver aqui: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Olha só, para nós hoje, muitas pessoas hoje têm o templo ainda como o santuário, como um local onde você se reúne. E aqui nós vemos que não, que Deus, o santuário de Deus, são pessoas. Deus está habitando dentro de mim, dentro de você, que aceitou Jesus como seu Salvador e que pediu que ele viesse morar na tua vida, fazer parte da tua vida, cuidar da sua vida, te orientar em todos os momentos. E nós temos um outro santuário aqui, que é o santuário de pessoas, que muitos fazem, que é o templo. E hoje nós temos visto muitas pessoas que não têm vindo na igreja. Mesmo a igreja retornando, não estão vindo nos cultos. Pessoas que não estão buscando a Deus. Ah, mas eu não consigo adorar a Deus olhando no celular, olhando na TV. Sendo que Deus está onde? Deus está dentro de mim, dentro de você. A palavra do Senhor, ela não está lá somente no lugar onde você se reúne com o povo de Deus. Não, ela está na tua casa. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus em todos os lugares. Então, Paulo abriu aqui um alerta. Ele estava preocupado com aquela igreja. A igreja precisava amadurecer. E o nosso tópico seguinte vai ser sobre isso. O amadurecimento e o crescimento que eu e você precisamos ter para entender e podermos prosseguir com a palavra de Deus, com o reino de Deus, para que mais pessoas possam ser impactadas pela sua vida. Olha só. Irmãos, não pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Olha só, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vocês. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Olha só como Paulo começa falando com o povo daquela igreja. Então, eu separei um pouquinho aqui, né? Eu coloquei algumas brincadeirinhas ali: leite, papinha, churrasco, feijoada. Nossa, eu gosto. Mas o que isso tem a ver com a lição, né? Gente do céu, a Iderli hoje vai falar sobre comida. Não é isso não, irmãos. Mas para que a gente possa entender, eu fiz um comparativo entre uma criança e
a vida cristã, a vida física nossa, intelectual e a nossa vida espiritual. Olha só, todos nós precisamos crescer. A criança, quando ela nasce, o que ela precisa? Ela começa tomando leitinho, depois ela vai para a papinha, ela vai para o mingau, mas fica só nisso? Não. Com o tempo ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e ela precisa passar para alimentos mais sólidos, né? Ela vai, só aquilo não sustenta mais. E graças a Deus, quer dizer que o nosso bebê cresceu. Ele já começa a comer comida, alimento e depois, né, mais tarde já dá para ir até para um churrasco maravilhoso, né? Uma feijoada no sábado, né? Nossa, muito bom. Mas na vida espiritual também acontece a mesma coisa. Nós, quando aceitamos a Jesus, quando começamos a caminhar com Jesus, nós precisamos de alguém que nos ajude, alguém que ensine a gente a começar a ler a palavra de Deus. Nós precisamos de alguém que nos ensine, mas como devo orar? Eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Então, nós precisamos de alguém que ajude o começo da nossa caminhada. Mas o que aconteceu? Depois, passando um tempo, você já não precisa mais desse teu professor da escola bíblica dominical ou o teu líder de célula, teu discipulador, alguém que está junto com você, está tão junto, né, neste momento. Por quê? Porque você começa a crescer na sua vida espiritual, você começa a buscar, a ler, começa a buscar conhecimento, livros, você começa a entender. Olha só, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, às vezes a palavra de Deus é tão confusa, nós temos livros da Bíblia que nós não entendemos. Nós podemos até falar mal de Deus. Nossa, que Deus é esse que chega num lugar e acaba com todo mundo, mata crianças e mulheres? Mas depois que nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vamos entendendo o propósito de Deus de tudo que Ele fez e continua fazendo. Então, nós começamos a entender as doutrinas básicas também da palavra de Deus. Céu, inferno, Deus, salvação, batismo, ceia do Senhor. Por que ceia do Senhor? Qual a diferença dela com a que eu tomava antes numa outra denominação, numa outra igreja? O que ela simboliza? Você começa a caminhar e vai crescendo e vai entendendo. Quando a criança é pequena, ela precisa de alguém que carregue, pegue na sua mão e leve junto. Mas quando nós começamos a crescer, mesma coisa na vida espiritual, nós começamos a andar sozinhos. E isso é sinal de crescimento. Porque se você não começa a notar que está tendo mudanças na tua vida, que você continua estagnado, parado, alguma coisa está errada. A criança, ela é dependente. Ela precisa de alguém no começo, assim como nós. Precisa de alguém que nos ajude a estudar a palavra de Deus, às vezes versículo por versículo, para podermos entender o que o Senhor tem para nós. E mesma coisa na nossa vida espiritual também. Nós precisamos muitas vezes de alguém junto conosco, mas depois nós começamos a caminhar sozinho. E isso é amadurecimento. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo fica muito preocupado com aquele povo, porque ele falou assim: vocês não tiveram amadurecimento, não amadureceram na fé.
Vocês continuam iguais. Eu dei para vocês leitinho e agora eu vejo que eu continuo tendo que dar leite. Eu não posso dar uma comida mais sólida porque vocês continuam do mesmo jeito. As suas atitudes quando vocês chegaram à igreja continuam igual. Vocês não cresceram. O velho homem, né, que nós falamos, os mesmos erros, os mesmos pecados. A pessoa que enganava, a pessoa que fazia fofoca, a pessoa que enganava o patrão, o colega, o governo com os impostos, você continua fazendo a mesma coisa, você não mudou. E mesma coisa na igreja. A igreja somos nós. A igreja é formada por pessoas, um grupo de pessoas que se reúnem. E nós temos que andar juntos, termos o mesmo pensamento, termos a mesma fé em Cristo. E como um corpo que precisa da cabeça, a cabeça precisa dos membros, nós precisamos dos dedos nas mãos para podermos pegar as coisas, não adianta eu ter só o braço. A igreja é assim, a igreja é formada de pessoas. E nós precisamos caminhar juntos, sem divergências. Mesmo quando existe pensamentos diferentes, mas nós precisamos andar juntos. E aqui Paulo chama a atenção, puxa a orelha deles mesmo, né? Vocês são carnais, vocês não mudaram, vocês não se aprofundaram no ensino. Olha só. E eu coloquei ali, se você ler ali, eu coloquei assim, por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Olha só. Será que nós temos alguém aqui que ainda está assim, pensando desse jeito? Ah, mas eu parei no tempo, né? Deu um tempo, né? Na minha vida com Deus. A hora que voltar plenamente os cultos, eu retorno. Você está errado. Você não pode pensar assim. E a gente vai estar caminhando nesse capítulo, nós vamos vendo as mudanças que precisam ocorrer. E se você ainda não começou a fazer isso, é um alerta. É a hora, é agora. Em Coríntios 3, de 4 a 9, diz: Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo falando. Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que nós vemos aqui? Um vaso de uma folhagem, né? Eu não sei, não sou muito boa, né? Nós temos muitas mulheres que conhecem bem as plantas, né? Mas o que nós vemos aqui? Um vaso, nós vemos a terra, né? Uma terra adubada, né? Eu acho. E uma planta que floresceu, que cresceu ali. Mas, para que isso acontecesse, houve alguns processos. E nós vamos ver isso, que é o que nós acabamos de ler, que Paulo falou para a igreja. Nós vamos ver dois aspectos aqui neste texto. Ele fala da igreja lavoura e da igreja edifício. Então, nós vamos ver primeiro a igreja lavoura. Para que haja uma lavoura, para que a semente, né, produza o seu fruto, nós precisamos ter alguém que plante. E nós temos que ter alguém que cultive também.
e nós temos o lavrador. A igreja do Senhor, quem é o nosso lavrador? Quem é o nosso Senhor? É Deus. A igreja leva a mensagem. A igreja planta a mensagem no coração das pessoas. Eu falo, eu posso adorar a Deus, levar uma palavra na célula, conversar com alguém, levar uma palavra de conforto de Deus ao coração das pessoas. Mas quem vai estar produzindo aquela semente, fazendo com que aquela semente germine dentro dessa vida, quem que é? É o nosso Deus. E aqui Paulo fala para os nossos queridos lá de Corinto a mesma coisa. Ele fala assim, olha, eu comecei o trabalho lá, eu plantei. Depois eu continuei a minha viagem missionária e quem chegou até aí? Apolo. Apolo continuou. Apolo cuidou, tirou as ervas daninhas, foi trabalhando com a vida de vocês. Mas quem deu realmente o crescimento e quem fez a maior obra, quem foi? Quem plantou, quem regou? Nenhum dos dois. Porque quem dá o crescimento é o nosso Deus. Deus é o nosso grande lavrador e nós temos que entender isso. É para nós também. Quando nós nos envolvemos no trabalho de Deus, como igreja, nós não devemos nos preocupar. Nós queremos resultado, realmente. Quando você faz qualquer coisa, mesmo no teu trabalho secular, você quer resultado. Mas quem dá resultado na vida de uma pessoa, nunca se esqueça, é o nosso Deus. Continuando aqui, a partir do versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo, aqui nesse texto, ele usa outro exemplo. Ele passa a falar sobre construção. E ele fala sobre si mesmo como construtor, como um lançador de alicerces, pois essa era a característica do seu ministério. Ele era um missionário, ele era um plantador de igrejas, estava sempre viajando. Ele estabelecia o alicerce e o outro continuava a construção. Agora, nós precisamos prestar atenção sobre o alerta que ele coloca aqui. Cada um veja como constrói. Olha só, no versículo 10. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo, que é o nosso único fundamento. Deixa eu colocar para vocês aqui. Terminar de fechar a tela, né? Então, Jesus Cristo é o fundamento, ele é o alicerce, ele é o nosso chefe, o nosso construtor, nosso mestre. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso o apóstolo Paulo foi tão enfático, é em Cristo que se constrói. E não se tratar apenas de construir, mas de construir dignamente. A forma como a gente faz a construção é muito importante, porque nós estamos vendo aqui ele fala com relação ao grande dia. Quando chegar o grande dia, a vida de cada um de nós vai ser avaliada e ela vai ser
passada e testada pelo fogo. Nossa, interessante, porque ele coloca alguns materiais aqui. Eu coloquei ele resistentes, né? Ouro, prata, pedras preciosas. É um material que resiste ao fogo. Agora, a madeira, o feno e a palha não resistem. Então, é um alerta para nós como nós estamos construindo a nossa igreja, como nós estamos trabalhando com o reino de Deus, que doutrinas nós estamos ensinando e pregando às outras pessoas e também que doutrina eu estou crendo, eu estou fazendo, porque o dia do Senhor está chegando e nós seremos provados. E é interessante, né? Porque fala aqui sobre fogo, né? E realmente o fogo é terrível, ele machuca, ele queima, né? E olha só, aquilo que você realizou, aquilo que você creu, e nós vamos ser julgados também pelo fundamento pelo qual você edificou, vão determinar o nosso futuro. Olha só, irmãos, é interessante. Então, nós vemos que nós temos construtores aqui que tem que se preocupar com material de primeira qualidade. E a nossa vida cristã também, de caminhada com o Senhor, também é assim. Paulo não está classificando como construções más, olha só, e sim como inadequadas. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus. Olha só, mas graças a Deus, ainda bem, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade de entender esse versículo aqui que fala que mesmo que as nossas obras sejam queimadas, olha só, porque o que nós fizemos, o que nós construímos em vida como filhos de Deus, trabalhando na obra do Senhor, foi destruída pelo fogo, mas a nossa salvação nós não perderemos. Por quê? Porque a nossa salvação é firmada em quem? É firmada em Cristo e não nas nossas obras. A salvação é uma garantia da misericórdia divina e não do resultado das mãos de nós que somos os construtores do Senhor. Olha só, os construtores que trabalharem mal, mas que forem fiéis, serão salvos. Está lá no versículo 15, deixa eu ver aqui. Olha só, se a obra de alguém se queimar, essa sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. A falta de convicção espiritual é prova de imaturidade. Olha que nós vimos lá, diante da qual as construções serão de madeira, feno e palha. Lamentavelmente, há muitos cujas construções, embora sobre o alicerce correto, não subsistirão. É muito importante, é interessante. Nós temos na palavra de Deus que fala, quando Jesus faz o exemplo das duas casas, são casas iguais, mas uma foi edificada na rocha e outra foi edificada onde? Na areia, num lugar onde não tinha um alicerce. A chuva, o temporal veio. E qual resistiu? A que estava firmada na rocha. Veja bem, aonde você está firmando a sua vida com Cristo. Continuando o texto, lá a partir do versículo 16, nós lemos aqui, ó. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, que somos nós, é sagrado. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio.
porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. Tópico 3: habitação protetora e sagrada. Olha só, nós vamos ver aqui neste tópico o cuidado do Senhor conosco. Paulo realmente, ele era uma pessoa muito sábia, inteligente, e sabia como colocar as palavras e fazer as pessoas pensarem, né? Por quê? Será que estou errado? Será que eu estou certo? Ele fazia as pessoas se confrontarem com a palavra de Deus e com a maneira que estavam vivendo. E Paulo aqui é muito interessante, né? Eu coloquei ali. Paulo levanta uma questão provocativa, né? Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Olha só. É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo. Ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Aquele povo de Corinto, eles não estavam em Jerusalém, eles não eram judeus. Paulo, quando esteve lá, ele ficou pregando e as suas viagens foram direcionadas mais aos gentios, aos outros povos. Então, ele queria que as pessoas entendessem isso, entendessem que Deus é muito mais do que aquele que é pregado na palavra de Deus, no papel. Deus tem que habitar, Deus é vivo, Deus é um ser espiritual que está em todo lugar, em todo tempo e principalmente dentro do nosso coração. E a igreja é muito mais do que o templo. A igreja é habitada pelo Espírito Santo, por isso a igreja do Senhor nunca fecha. Nós vemos que nós temos templos maravilhosos, igrejas suntuosas, né? Tem igreja construída aí, templo até com ouro, né? E muito bonito, aquelas cortinas, né? Com fios dourados, mas ela pode ser destruída, ela pode ser fechada. Uma guerra, uma bomba pode cair em cima e acabar tudo. Um governo ditador pode chegar e mandar fechar todas as portas dos templos. Mas a igreja do Senhor, ela não fecha. Por quê? Porque nós somos protegidos pelo Senhor. Deus está conosco. Deus nunca vai nos abandonar. Ele é o protetor de cada um de nós. Como Deus ama a sua igreja. Trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina divina. A presença protetora e sagrada age poderosamente, pois o nosso Deus é fogo que consome. Deus cuida de nós. Deus não nos abandona. Ele nunca vai permitir que você fique sozinho. É bem verdade que todos nós, eu, você, nós não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nós. Eu vou construindo, eu vou edificando, eu sou a construtora do trabalho do Senhor aqui na terra. Cada um é construtor, mas o nosso Deus vai dar a direção, Ele é o fundamento. E eu vou buscar nele a força para prosseguir.
eu quero caminhar com você agora já para o final, né? E fazendo uma revisãozinha. Nós vimos que a igreja somos nós, a igreja são pessoas, a igreja não é um local, não é um prédio, não é uma construção, ela não é tijolo, ela não é pedra, ela é pessoa. Nós somos o templo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Deus está comigo quando eu levanto, Deus está comigo quando eu vou tomar café, quando eu vou trabalhar, quando eu estou estudando, quando eu estou passeando. Deus está em todo o tempo conosco, habitando dentro de nós. Por isso mesmo, esse templo aqui, a dele não pode ser fechada, a não ser que eu suba de andar, né? Que o Senhor me ache que agora é hora de eu partir para a terra preciosa, né? Onde emana leite e mel, onde as ruas são de pedras preciosas. É interessante, né? Lá em Apocalipse fala que as ruas, as construções são feitas de ouro, de pedras preciosas. Por quê? Porque elas não se destroem. Interessante, né? Olha só. Elas resistem ao fogo. E tudo que tem no céu é eterno, assim como a nossa vida com o Senhor. Nós somos santuário de Deus. Uma vez que a igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Nós vimos aqui Paulo puxando a orelha do povo porque estava havendo divergência. Por quê? Porque faltou maturidade. Olha só, nós podemos até formar um trabalho, começar um trabalho maravilhoso, começar a trabalhar com uma célula, por exemplo, mas que material eu vou estar dando para essas pessoas? Qual palavra, que ensinamento vou estar levando? Que cânticos, que louvores eu estarei ensinando e fazendo com que essas pessoas edifiquem e adorem a Deus? Olha só. Será que elas tudo que eu estou fazendo é de acordo com a palavra de Deus? Isso mostra maturidade. Então, e nós vimos ali no texto que o fogo vai destruir essas obras. Somente ficarão aquelas que estão firmadas em Cristo. É muito triste você saber que quando você se encontrar com o Senhor, vão se sobrar somente... Sobrar não, porque já é muito, né? A tua salvação, mas as suas obras vão ser destruídas. Você passou um tempo perdido. É muito triste, sabe? Eu sempre peço para o Senhor estar me ajudando, me orientando em tudo que eu tenho feito no meu ministério, né? Trabalhando na Igreja do Senhor, porque a responsabilidade é muito grande com as pessoas, mas também com a minha vida, com o meu futuro espiritual, com o meu encontro com Cristo. E quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais maduros nós ficamos. E as divergências, as dificuldades vão sendo vencidas. E a Igreja do Senhor vai mostrando maturidade. Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Amém. E eu termino aqui. Como estão as obras das nossas mãos? Olha só. Nós lemos um versículo que falava sobre o vaso. Como está o seu vaso? Seu vaso de barro, a sua vida. Deus habita em nós. Deus tem habitado na tua vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mesmo sendo falhos, é interessante. Mesmo nós não merecendo,
mas Deus habita em nós. E nós não podemos olhar para nós mesmos como carnais, mas devemos olhar como pessoas espirituais que têm o poder de Deus, que somos filhos de Deus e que Deus está sempre conosco. E que você faça uma avaliação da sua vida. Como é que está? Você está muito triste neste momento? Não é fácil. Nós estamos vivendo em tempo de pandemia, de quarentena. Estamos impedidos hoje, né, de participar num culto presencial. É triste você passar na porta de uma igreja e ver as portas fechadas no horário do culto. Nossa, é de cortar o coração. Mas isso não vai impedir de nós nos congregarmos, de nós estarmos juntos, mesmo separados. E é o que nós estamos fazendo agora. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando força neste momento. E que você, como igreja, nunca feche para as obras do Senhor e para o Senhor. Amém?